tenho preços na média ou até inferiores que a minha concorrência, mas as pessoas acham que eu criei um ambiente onde parece que tudo custa muito caro. É exatamente sobre essa dúvida que eu quero falar contigo hoje. Olhem só o poder que tem o ambiente quando ele não é pensado da maneira correta. O quanto você pode estar fazendo um grande investimento no seu ambiente e está simplesmente enterrando o seu negócio para o fracasso. Porque quando a gente tem um ambiente desalinhado com a proposta do nosso local, conceito do ambiente, conceito do negócio e ticket, né, preço, a chance de você ter um grande fracasso é muito grande. Então, observe essas dicas que eu quero te dar agora. Essa é uma dúvida que eu recebi, então essa pessoa me comentou que o local já existe, certo? Então, é um local que já existia, que passou por uma reforma e os clientes aí passaram a não frequentar mais. Isso é muito comum, eu já ouvi de várias pessoas que eu atendo aqui no meu escritório e é um erro muito grave e muito sério. E por que isso acontece de fato? Primeiro, você tem que entender que as cores, a decoração e a iluminação do seu negócio, elas passam uma mensagem, né, subliminar para o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Eles conversam com o inconsciente do seu cliente. Então, quando eu já tenho um local que já tem uma história, que já tem um público, que já funciona muito bem, se eu simplesmente reformo e transformo ele, primeiro, sem comunicar com o meu cliente que eu estou fazendo isso para oferecer um ambiente mais agradável para ele, para melhorar aquilo que não estava funcionando muito bem, ele pode simplesmente entender que mudou de dono, que mudou o local, que ficou mais caro, porque tudo que a gente reforma passa uma sensação de um lugar mais novo, mais moderno. Então, você tem que ter muito cuidado. Primeira coisa, começar a comunicar aos seus clientes de que você quer fazer uma reforma ou que você está fazendo uma reforma. E de que forma você faz isso? Mostrando nas suas redes sociais, porque se você ainda não tem rede social, pelo amor de Deus, para tudo agora mesmo e construa o seu Facebook, seu Instagram, seu YouTube. Você precisa estar nas redes sociais. Os negócios que não estão nas redes sociais estão simplesmente desaparecendo, porque as pessoas procuram pelos negócios na internet. As pessoas não simplesmente mais passam na frente e entram. Ontem mesmo eu estava indo para a academia e eu vi que abriu um restaurante novo. E eu achei super bonito, inclusive foi feito um projeto muito bacana, fiquei muito feliz de ver um local com um projeto feito. E o que eu fiz? Eu entrei na rede social para olhar como é que era, o que eles serviam, qual era a ideia do local. Então é isso que o seu cliente vai fazer. Então só um parênteses aí no meio do assunto. Se você ainda não está na rede social, entre agora mesmo e comece a mostrar o seu negócio, os seus pratos, o que você acredita, o seu conceito, porque você precisa fazer isso imediatamente. Agora voltando para falar então que você está reformando, está pensando em reformar, você já tem um público, né? Você já tem aí uma clientela, já trabalha bem, você quer melhorar o seu espaço. Então comunique isso para os seus clientes que você está fazendo isso. Uma outra coisa que é muito importante você fazer antes de você começar a transformar é conversar com os seus clientes. Pega aqueles principais clientes que você tem, os mais fiéis ou aqueles que você tem mais contato e pergunte para eles o que eles gostam no seu negócio. Por que eles vão lá? Qual é o ambiente, qual é o lugar que eles sentam, que eles preferem? Por que eles gostam do seu restaurante? Você vai se surpreender com as respostas. Muitas vezes existe um cantinho que todo mundo gosta de ir, que todo mundo faz questão de sentar. Ou pode ter uma luminária que eles gostam, pode ter o tipo da mesa, o tipo da cadeira. Então, pergunte para os seus clientes aquilo que é importante para eles antes de começar a transformar. E aí, quando você já fez essas primeiras etapas e vai começar o projeto, vai começar a reformar,
É importante você pensar no seu público, no tempo de permanência que o seu cliente fica no seu restaurante, qual é o ticket médio, porque você precisa entender que as cores, a iluminação, a decoração, elas conversam com o seu cliente e elas transmitem uma mensagem. E essa mensagem, ela é transmitida principalmente pelas cores. Quando eu tenho cores vibrantes, como vermelho, amarelo, laranja, a menos que você esteja trabalhando com um público jovem, você tenha um bar super descolado, um bar para noite, né? Um bar aí para a geração Z, que é a nova geração, você precisa ter cuidado, porque as cores vibrantes, elas passam a sensação de que o local não é um local para você permanecer muito tempo, porque as cores vibrantes, elas despertam a fome, como todo mundo me comenta, sim, porém, elas causam agitação na gente. Então, a gente não fica por muito tempo dentro de um restaurante que tem muitas cores vibrantes. Então, se a sua proposta é fazer com que o seu cliente permaneça por um tempo médio a curto, ok, você pode seguir nessas cores. Claro que sempre dosando elas. Evite utilizar em grande quantidade, pintar 2, 3, 4 paredes. Faça pequenos detalhes com essas cores. E da mesma forma que essas cores vibrantes, elas fazem com que o seu cliente perceba que talvez o ticket não seja tão elevado, que o tempo de permanência não é muito prolongado. Da mesma forma, as cores mais pastéis, como o bege, o cinza, o preto, são cores que vão trazer um pouco mais de requinte para o seu ambiente, principalmente a cor preta, a cor cinza. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de utilizar as cores para não transmitir uma sensação para o meu cliente de que agora o meu local custa caro. Agora eu subi o preço e o seu cliente que sempre foi lá não vai mais se identificar, porque talvez o poder aquisitivo dele não é elevado e ele simplesmente não vai mais até o seu negócio. Então, muito cuidado. E da mesma forma, se você quer elevar o seu ticket médio, essa é uma ótima estratégia. Melhorar a sua decoração, né? Ter cores mais sofisticadas, mais requintadas, para justamente elevar o seu ticket médio. Inclusive, isso são coisas que a gente trata dentro do nosso curso Restaurantes Inesquecíveis, que é justamente para você aprender a saber qual é a cor ideal, qual é a cor que eu não devo usar, para não errar nessa hora. Então, para você saber e ter um norte por onde eu começo a pensar nessas cores, nessa minha reforma, primeiro então pense no seu público, pense no tempo de permanência do seu cliente, pense no cardápio que você está oferecendo, se é um cardápio mais descontraído, se é um cardápio para permanência mais prolongada, como entrada, prato principal, sobremesa, né? Avalie tudo isso antes de você começar a pensar na decoração. E aí, olhe para isso, olhe para o seu cardápio principalmente e pense o que você pode conectar com a sua decoração. Por exemplo, digamos que você tem um restaurante saudável. Quando eu penso em um ambiente saudável, em uma alimentação saudável, o que me vem à mente? Alimentação saudável me vem frutas, verduras, legumes. Logo, quando eu penso em frutas e verduras, eu penso na natureza. Então, conectar o meu ambiente com objetos, cores e elementos da natureza vão fazer da minha decoração completamente conectada com o tipo de comida que eu sirvo. E logo também com o meu conceito, né? Porque, por exemplo, se você trabalha com alimentação saudável, você acredita que se alimentando melhor, você vai ter uma saúde melhor. Então, conectar o seu cardápio, pensar nos pratos que você serve e referenciar ele em cores ou em objetos, em materiais e texturas, vai te ajudar aí a escolher essas cores. Então, num ambiente saudável, por exemplo, eu vou poder usar a vegetação, né, plantas, eu posso utilizar o verde, eu posso estar utilizando a madeira, porque a madeira vem da natureza, e aí por diante. Então, pegue sempre referência, busque associar
qual é o meu cardápio, qual é o meu público, como é que ele se comporta, do que ele gosta, o que eu sirvo no meu restaurante, que eu posso estar associando com o meu ambiente, né? Quais são as cores desses pratos, quais são as louças que eu utilizo. Você pode também estar buscando um estilo de decoração, um estilo clássico, vintage, né? Existem aí vários estilos, você pode escolher um deles e seguir dentro desse estilo. Então essas são algumas possibilidades que você tem para pensar na decoração, na reforma e para não acontecer de você realizar uma reforma no seu local e simplesmente afastar os clientes, sendo que você já está reformando para atrair mais clientes. Então muito cuidado nessa hora. Estou abrindo uma loja de moda esportiva e cafeteria e o cardápio deve ser de alimentação saudável? Essa é uma pergunta super pertinente e me faz lembrar o quanto é importante a gente ter integridade e coerência com as nossas marcas e com o nosso negócio. Então, nesse caso aqui, ela está me falando que ela vai abrir uma loja de moda esportiva, ou seja, de produtos para atividade física, né? Então ela vai vender roupas para atividade física e ela quer saber se ela deve ter um café que tenha alimentação saudável. E aí, nesse caso e em vários parecidos com esse, a coerência do seu negócio é fundamental. Se eu estou oferecendo roupas para atividade física, eu preciso também oferecer uma alimentação para isso, né? Eu preciso oferecer uma alimentação saudável, porque senão não vai ter coerência. Imagine uma loja de produtos de esporte onde eu quero fazer com que a pessoa compre mais artigos de esporte para se exercitar, para melhorar sua saúde e sirva uma batata frita. Não faz sentido algum. Então isso é super importante você ter coerência no seu negócio. Eu quero inclusive te colocar dois cenários aqui para você enxergar. Imagine que essa loja com um café é da Maria, né? A Maria é uma pessoa saudável, que pratica atividades físicas, que utiliza inclusive as roupas, né? Mas ela utiliza e ela consome os alimentos saudáveis. Então, ela mostra que ela usa aquilo tudo que ela vende também. Faz parte da vida dela, né? Do estilo de vida dela. E agora imaginem a Maria número 2, que também está abrindo uma loja de roupas de academia, com um café saudável. E ela é uma pessoa mais gordinha. De vez em quando você vê ela comendo uma batata frita, né, no restaurante próximo. Eventualmente você vê ela comendo uma batata frita no restaurante vizinho. Ela não pratica esportes, né? Ela não tem uma vida saudável, ela é uma pessoa sedentária. De qual dessas duas Marias você resolveria comprar? Qual dessas duas Marias iriam te motivar a ir até esse café, consumir comidas saudáveis, ir até essa loja, se vestir, né, comprar uma roupa para ir para academia, para começar uma atividade física? Com certeza vai ser dessa Maria que pratica esportes, que vive isso, né? Então é muito importante que não necessariamente você precisa viver aquele seu negócio, mas você precisa acreditar naquilo que você faz. Aquilo tem que fazer parte do seu dia a dia. Então, nesse caso, a alimentação saudável, com certeza. Eu jamais venderia qualquer outra coisa que não fosse alimentação saudável. E isso puxa um gancho também para mim te falar da importância de você ter um nicho, né? O que é nicho? É ser específico, é trabalhar com uma determinada especialidade de comida ou de bebida ou de prato. Porque eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade e muita insegurança na hora de trabalhar apenas com um tipo de comida, com um tipo de alimentação, porque acredita que vai estar perdendo clientes. Mas eu te digo que quando você é especialista em algo, quando você é o melhor naquilo, você ganha uma força muito superior a qualquer outro negócio. Pensa comigo, se você tivesse com problema no coração, precisasse ir até um médico, qual médico você iria? Você iria num clínico geral ou você iria num cardiologista?
Com certeza você iria num médico especialista no coração, porque você acredita que o especialista ele vai saber mais do que os outros, certo? E é exatamente dessa mesma forma que acontece com os restaurantes. Quando nós somos especialistas, claro, a gente perde uma fatia do mercado? Sim, a gente perde de fato. Porém, a gente ganha um público fiel e a gente consegue cobrar até mais pelos nossos produtos, porque nós somos especialistas e os melhores naquilo que a gente faz. Então, observe se você não está sendo generalista demais no seu negócio, oferecendo de tudo um pouco, porque eu vejo e é muito comum acontecer. Um negócio começa oferecendo um determinado tipo de comida, daqui a pouco ele começa a colocar, agora está na moda o açaí, vai lá e coloca açaí. Agora está na moda a batata com cheddar, vai lá e coloca a batata com cheddar. Muito cuidado na hora de começar a oferecer de tudo, porque você vai acabar se tornando uma empresa mais das mesmas. Você vai ser comparado com o seu vizinho simplesmente pelo seu preço. Seu preço é melhor ou pior que o dele. Porque você não tem conceito nenhum, você não tem as suas características autênticas, você não tem a sua marca, o seu nome, o seu sabor. Você vende de tudo. E quando eu vendo de tudo, eu também não consigo fixar na memória, na cabeça do meu cliente, o que exatamente eu sou bom, né? Você é só mais um no mercado, é só mais um competindo por preço com a concorrência. Então, cuidado, seja especialista em algumas coisas, porque ninguém é especialista em tudo. Existem aí vários restaurantes que vendem de massa a sushi. Isso é super comum. E tá certo ou errado? Não existe certo ou errado. Mas com certeza esse lugar que serve de tudo, ele perde na qualidade em relação a um restaurante especialista em massa ou um especialista em sushi. Porque dificilmente você vai ser muito bom em tudo, né? Então, muito cuidado em oferecer tudo para o seu cliente. Foque em alguns pratos que conversam um com o outro, que fazem parte de um conceito e faça o melhor que você pode nisso. Não fique jogando para todos os lados, porque a novidade sempre vai aparecer. Sempre vai ter pratos novos, receitas novas, sempre vai ter a bebida do momento, sempre vai ter o prato do momento, mas isso não faz com que você tenha que ter esse prato nesse momento. Talvez se você continuar firme, especialista no que você faz, porque você é o melhor nisso, você vai ter muito mais resultados.